satisfação você poder ter voltado a um clube como o Flamengo pela terceira vez, ajudado na reestruturação de uma equipe que naquele momento não vinha passando vivendo um bom momento, uma boa situação, redundância, né? Naquele momento, vivendo um bom momento, mas basicamente é tentando mostrar o que vinha acontecendo naquela ocasião. Eu acho que nós ajudamos para que apaziguássemos toda aquela situação, mostrássemos e apresentássemos um caminho aos jogadores. Caminho esse que, coincidentemente, ninguém esperava, ninguém imaginava, porque muitos que passaram diziam que seria muito difícil jogar da forma como nós jogamos, e principalmente tendo dois atacantes como Pedro e Gabriel juntos. E eu dizia que não, que aquilo seria totalmente viável, porque eu acreditava na forma de jogar. E não foi pela lesão, infelizmente, acontecida na primeira partida que eu aqui estive, do Bruno Henrique, que já tinha sido também, como o próprio Gabriel, meu jogador do Santos, e com o qual eu já conhecia suas características, a forma de atuar, tudo. Eu vim com isso na cabeça, que para mim a equipe do Flamengo jogaria assim, de uma forma um pouco diferente. Arriscaria, sim, talvez arriscaria, mas eu tinha uma condição em que eu pudesse organizar, segurando um dos laterais, teoricamente como um terceiro homem, e liberando um pouco mais os homens de meio para criarem. Eu acho que as coisas aconteceram. Se aquilo é um feijão com arroz, olha, boa noite, Gabriel Fontana, Paparazzo Rubro Negro, prazer em revê-lo mais uma vez. Então, queria saber o quanto pesou para definir a escalação da equipe do São Paulo o fato de conhecer grande parte do elenco do Flamengo. A gente sabe que mudaram algumas peças, chegaram novos jogadores, saíram jogadores, mudou todo o esquema tático. O quanto pesou isso na escolha da equipe do São Paulo hoje? Se você puder também falar, a gente viu no campo que você recebeu o carinho dos jogadores do Flamengo, e fora do campo, agora há pouco, parece que o Totói, filho do Everton Ribeiro, foi te dar um abraço. Como é que é ter uma relação tão boa assim, não só com os jogadores, mas também com a família, que é algo que a gente vê em muitos trabalhos seus, não só no Flamengo? Olha, eu acho que foi um ambiente que nós criamos no ano passado, e isso aí foi fortalecido, né, pela presença de todos os familiares em todos os momentos, já que tivemos momentos muito importantes, mas também tivemos momentos negativos. Quando eu aqui cheguei, a situação não era favorável, e mesmo assim a presença de todos ali foi importante para que pudéssemos repaginar todo aquele momento e tudo o que vinha acontecendo. É natural que houve uma aproximação muito grande, todos nos conhecemos aí, sempre um carinho especial, eles viram e mexem, mandam aí uma mensagem, né? É muito legal tudo isso, acompanho o Totói há um bom tempo, tenho todo momento tem uma foto ou outra aí com ele, e falei para ele aprendendo o hino do São Paulo, quem sabe um dia, para mudar um pouquinho a situação. Mas assim, eu acho que foi um momento importante de todos nós, e eu acho que isso é o que fica no futebol. O futebol passa momentos, passam clubes naturalmente, mas ficam sempre gravadas assim cenas importantes de que você tenha participado, vivido e valorizado muito. Eu procuro sempre fazer isso, né? Em todos os clubes que eu estive. Eu acho que o ambiente saudável para que você possa tocar o seu trabalho, ele é fundamental, e quanto mais você o tenha, é natural que de repente você consiga encontrar melhores caminhos para que os resultados apareçam. Boa noite, Dorival. Quer dizer que tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro, e talvez um dos maiores do futebol mundial, e tem total condições e capacidade para poderem chegar em qualquer competição que disputem. Eu tenho um respeito muito grande por eles, e eu sei o potencial de cada um ali dentro. Sim. Marcos, enfim, não tivemos a oportunidade de falar com você depois da eliminação na Libertadores. Queria que você falasse um pouco sobre esse momento difícil do time na temporada. Vários protestos na arquibancada direcionados a você, ao presidente do clube, e essa situação, pressão também, enfim, sobre o São Paulo, e notícias de que muita parte do elenco também
não gosta mais do trabalho do treinador. Queria que você pudesse falar um pouco sobre todo esse pacotão, por favor. Vamos lá, em relação aos protestos que vêm da torcida, a gente sempre respeita, desde que sendo sem agressão, enfim, o procedimento normal, o torcedor tem o sentimento dele e a gente tem que sempre respeitar. Em relação ao... Eu não entendi, o que você perguntou em relação ao elenco? O elenco saíram várias notícias, grande parte do elenco já não tem... Eu não acredito nisso. harmonia com São Paulo. Eu não acredito nisso. As notícias que saem, eu não acredito em relação que não tem uma boa relação. Eu não acredito. O São Paulo é um bom treinador. Todo mundo sabe. A gente teve um evento que foi um evento fora da curva, um evento que a gente não tem como controlar, mas que o Flamengo, como instituição, tomou atitude. Todas as pessoas que são do departamento entenderam isso e a vida seguiu. A gente teve uma vitória contra o Olímpia aqui, em que eu passei na zona mista e eu não fui arguído nem por você, nem por nenhum jornalista em relação a elenco. E depois, num ato subsequente, a gente perdeu o jogo e simplesmente a gente foi eliminado. Então, assim, eu acho que quando a gente tem que ter muita tranquilidade e calma, mesmo a gente achando e tendo a certeza que não era o que a gente queria em relação a Libertadores na América, só que a gente não pode achar que de uma semana para outra se teve um completo divisão no elenco do Flamengo. Isso não aconteceu e isso aí não era noticiado antes do primeiro jogo contra o Olímpia. Marcos, quando você fala de um evento fora da curva, você acha que isso teve reflexos nesses últimos acontecimentos, a derrota para o Cuiabá, agora essa eliminação muito dura para o elenco e hoje o Flamengo mais uma vez teve dificuldades aqui para conseguir sair pelo menos com esse empate diante do São Paulo? Eu acho que mesmo que eu achasse que tivesse, eu acho que não é justo eu falar agora como desculpa. Se eu não procurei para vocês e falei no momento certo, eu acho que agora eu tenho certeza absoluta que não é o momento de falar sobre isso. O que eu posso falar é que foi tomada uma atitude como instituição, vida que segue, e a gente está em pé numa competição importantíssima que é a Copa do Brasil. Pessoas ainda aqui dentro do departamento ainda acreditam no Campeonato Brasileiro. E é isso, é você ter tranquilidade para poder seguir. O São Paulo ele foi questionado agora sobre o ambiente, né? Ainda nesse assunto. Ele disse que o ambiente é normal. Como você definiria o ambiente nesse momento? Eu vejo isso, eu acho que é um ambiente que está todo mundo triste. Uns mais, outros menos. Quando eu falo uns menos, as pessoas, uns sentem mais, outros sentem menos em relação à desclassificação. Está todo mundo chateado, uma desclassificação que foi recente, foi há 3 dias atrás, não pode estar ninguém aqui feliz em relação a isso. O que eu posso falar para vocês é que eu não acho justo, correto, ter ser sistêmico para tudo quanto é lado, em que agora se tem divisão. Eu acho que não é justo, porque há uma semana atrás tinha exatamente os mesmos jornalistas que cobrem o Flamengo e não tinha essa situação sistêmica. Então é só isso. A gente agora, quando os resultados não vêm, as coisas são assim, não que são assim, mas a grandeza do Flamengo faz isso aqui ficar mais complexo ainda. Tem que ter calma e tranquilidade para se reverter o quadro e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Marcos, do Flamengo para o líder do Campeonato Brasileiro, aumenta um pouco a responsabilidade na Copa do Brasil? O que você está esperando desse jogo de quarta-feira? Não aumenta nada, porque a responsabilidade que a gente tem em todas as competições é a mesma. Então a gente tem que tratar todas com a maior importância possível. E claro que a pontuação está bem distante, mas não tem nada perdido. Torcer para o Botafogo começar a perder e a gente começar a ganhar. Os últimos dias foram conturbados, uma eliminação que ninguém esperava, depois vocês chegaram sob protestos do torcedor e tem sido assim nos últimos dias. O que incomoda o torcedor talvez seja a falta de reação ou apatia do Flamengo em momentos de adversidade. Foi assim no jogo contra o Cuiabá, o próprio Olímpia, agora no Paraguai. Como é que o elenco recebe isso? Como é que você avalia esse momento? Como é que essa eliminação bateu nesse grupo? Sobre as vaias, isso é normal. Futebol é como um relacionamento, né? Quando você
casa faz as coisas mal, seu esposo ou esposa não vai te receber com flores. E para reverter isso é ganhando jogos e a torcida vai vir a nosso favor de novo. E para a gente conquistar essa vaga quinta-feira, que a gente sabe que é muito importante. Desculpa lá. Alan, depois desses momentos difíceis que o Flamengo vive, vieram à tona mais informações de um relacionamento distante do elenco com o Sampaoli, principalmente depois daquele caso do Pedro e tudo mais. O Marcos Braz passou por aqui, falou sobre isso, o Sampaoli lá também. Então você, como representante de hoje do elenco do Flamengo, queria que você falasse um pouquinho. Existe um distanciamento, a harmonia não é exatamente essa? Se você pudesse falar sobre o assunto, por favor. Não, nenhum. Acabei de responder ali. Quando algum jogador vir aqui falar isso, vocês podem acreditar. Agora, falar até papagaio fala, o que vem de fora para dentro, isso fica, a gente foge do nosso controle, né? Mas isso não existe, não. Só para fechar aqui, lá no Paraguai, depois do jogo, o Felipe Luiz ele mencionou que os jogadores precisavam recuperar a confiança. Ele mencionou isso como até um ponto primordial para o desempenho que o Flamengo teve na eliminação para o Olímpia. Vocês também têm essa autocrítica de que, além da parte técnica, a confiança também está embaixo? Como é que faz? Porque tem mata-mata já, depois, hipoteticamente, uma final para disputar, uma desvantagem. Como faz para administrar e recuperar essa confiança, se é que realmente você também vê esse diagnóstico? As duas coisas andam junto, né? Confiança e a técnica. Então, é jogo a jogo. É claro que com os resultados ruins, queira ou não, você fica com um pouco de dúvida, enfim, você não atuando no seu alto nível, isso te puxa para baixo, mas é normal no futebol, isso aí é cada jogador dentro de si tentar sair dessa situação, e a gente sabe a importância do jogo quinta-feira, é classificar, independente se a gente vai jogar bem ou mal, é classificar para que depois a gente possa retomar essa confiança e jogar cada vez melhor. Alan, a equipe do Flamengo está sendo... Alan, a relação de dentro e fora de campo, para vocês voltarem a ter sintonia e o Flamengo voltar... Como que é a pergunta? Desculpa, eu estava no... Então, boa noite, Alan. Boa noite. Como voltar a ter sintonia dentro e fora de campo, as relações entre os jogadores, a torcida, a gente vê que está tendo uma ruptura nisso. Como voltar a ter sintonia, o Flamengo voltar a ganhar e também a fazer gols? Dentro de campo, a ganhar jogos e começar a jogar bem. Agora, fora de campo, fazer churrasco, porque fora de campo que sintonia que a gente tem. Claro que a gente tem que ter harmonia, mas não sei. Alan, em relação essa semana, em relação ao que você falou aqui agora, em relação ao que você falou aqui agora. Não, é aqui, meu amigo. Você foi para aí. Você essa semana saiu a notícia a divisão é aqui, de que a divisão o é aqui, Sampaoli o estaria coisa. isolado, Você parte quis do chegar elenco, ali. que parte dos jogadores não acreditavam mais no trabalho do Sampaoli e tal. E você é um bom jogador para a gente perguntar, porque você já conhece o Sampaoli, já trabalhou com ele em outro clube. O comportamento dele no Flamengo é o mesmo comportamento que ele tinha no Atlético, principalmente após resultados adversos, ou ele está tendo um comportamento diferente do que ele tinha lá no Atlético quando ele passou por lá e você também estava lá? Não, mesma coisa. Ele como nós, cobra muito. Ele cobra muita gente, a gente se cobra muito. Então, isso aí não existe, que estão criando, né? A gente está junto e a gente quer sair dessa junto. Alan, você acabou de falar ali agora sobre a questão do que vem de fora, papagaio, repetir. Só que o Felipe Luiz deu uma entrevista, ele falou que esporte de alto nível, ele exige muito da questão mental, né? A gente viu que depois do Flamengo campeão lá em 2019, apenas com o Dorival, que foi o adversário de hoje, o Flamengo teve esse mental mais fortificado em relação a obter dos jogadores o melhor que eles podiam fazer, e isso eles falavam nas coletivas também. Hoje, essa preparação mental, como ela acontece no Flamengo? Ela vem do Sampaoli, até porque dizem que o Sampaoli é uma pessoa muito introspectiva, muito fechada, né? Isso atrapalha um pouco. Existe alguma outra área do Flamengo que trata dessa parte, um psicólogo, alguém que ajuda o time a levantar essa moral, esse mental do Flamengo? Meu irmão, não tem psicólogo que ajuda jogador, não. É cada um olhar para si próprio e tentar sair da situação o mais rápido possível, até porque não tem tempo. A gente joga 2 vezes por semana, é muito difícil a sequência, mas não existe isso, como eu já falei, não tem distanciamento. Ele pode ter o jeito dele, mas enfim, a gente gosta dele, a gente está com ele, a gente quer sair junto dessa com ele.
Alan, fisicamente você está muito bem, você se sente bem. Quanto por cento você se sente fisicamente, já que o Flamengo tem agora quase 3 jogos para chegar aí a ser campeão da Copa do Brasil? Estou evoluindo, não estou no meu 100% ainda, mas estou bem, estou pronto para jogar. Claro que a gente não pode se contentar nunca, então eu não posso chegar aqui e falar que estou 100% porque eu não estou ainda. E quero estar cada vez melhor, cada vez jogando melhor, porque eu sei que eu posso jogar mais ainda do que eu estou mostrando. Mas é questão de... Valeu, obrigado. Som. Pergunta. Boa noite, Jorge. Sampaoli, queria perguntar para você assim, em relação à questão do ambiente. Eu sei que você gosta muito de falar de futebol e tudo mais, mas a informação que a gente tem é que os jogadores não têm mais comprado a sua ideia. Queria saber como é que está o clima do vestiário, que vocês falam que o vestiário é sagrado, principalmente depois daquilo que aconteceu do Pablo com o Pedro. Parece que o Flamengo desandou depois daquele soco do Pablo no Pedro. Como é que ficou? Dá para administrar? Dá para convencer os jogadores a voltarem a jogar bem? Porque hoje o Flamengo conseguiu essa recuperação no final do jogo, um empate, mas não foi uma atuação vistosa mais uma vez. Obrigado, boa noite. Eu penso que depois de uma eliminação de Copa Libertadores, o espíritu do time, más allá de imprecisiones y de apuros, está claro que intentó hasta el último segundo. Si yo olho que el time está fraco, está sin intención, falo. Mas hoy, más allá de que tenemos que recuperar rendimiento de jugadores que nos pueden dar mayores resultados, hoy sí el time puso la cara, atacó hasta el último segundo, convirtió el penal, tuvo 14 finalizaciones en el segundo tiempo. Yo creo que eso, más allá de cualquier error seguramente que hay de apreciación, me parece que vincular a lo que aconteció en Paraguay es diferente a lo que aconteció hoy, totalmente diferente. Y eso habla de que el time está con energía, con decisión, ainda no con la... Normalmente estamos acostumbrados en este time, mas seguramente aparecerá cuarta-feira. A gente tiene una semifinal importante para jugar una final en el año, así que yo considero que valoro mucho el esfuerzo de hoje. Sampaoli, boa noite, Raiza Simplício, da Gol Brasil. Desculpa insistir nesse tema, mas durante a semana, o Filipe Luís, depois da eliminação, ele deu uma entrevista dizendo que o Flamengo não tinha jogado como Flamengo, né, e não vinha sendo Flamengo. E a gente tem escutado algumas questões internas de alguns jogadores que talvez se sintam desconfortáveis com o esquema de jogo e que não tem muita abertura para conversar com você sobre esse assunto. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o teu ponto de vista em relação a isso. Eu penso que você está hablando de suposiciones que no tengo certeza de lo que você comenta, porque me habla de que algunos jugadores, que alguna cosa. Yo digo siempre que el entrenador tiene la obligación de proyectar una forma de jugar. El jugador tiene que adaptar a lo que el entrenador precisa de su idea futbolística. Después hay, normalmente cuando no acontece, se falan un montón de cosas que a lo mejor no tienen nada de certeza de la realidad. Acá tuvimos cierta incapacidad, quedamos eliminados en Paraguay por 2 pelotas detenidas, por dos bolas paradas. En un primer tiempo de hoy tuvimos el infortunio de una jugada solamente que el rival atacó y hizo un gol. Y el time fue a buscar, o sea, con una intensidad y con una vergüenza importante. Entonces, yo no sé si que la responsabilidad siempre de lo que sucede en un campo de juego tiene que ver con la proyección y la ejecución, ¿sí? Entonces, hay una conclusión general de que el time está faltando tranquilidad en el último tercio,
de volumen de remates, que tiene cierta fragilidad defensiva. Eso está aconteciendo y hay que seguir luchando porque es la misma cosa que yo heredé cuando llegué. Entonces hay que seguir insistiendo, corrigiendo y ver dónde realmente Otimi puede asentarse de una solidez que ainda não conseguiu. São Paulo, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live. Eu gostaria que o senhor explicasse as mudanças do Gabriel e do Arrascaeta, as substituições. Se elas tinham alguma coisa a ver com a minutagem ou se a entrada do Pedro no lugar do Gabriel tem a ver com alguma questão tática envolvendo a partida e a necessidade do resultado. Obrigado. No, sinceramente hoy no había cuestiones de minutaje, no había que pensar en minutaje, había que... Por eso incluía a Pedro en lugar de Gaby, que se movía un poco más y que necesitábamos referencia, por eso inclusive en el segundo tiempo Bruno cerró entre central y lateral y Ayrton sumó por izquierda con Gerson. El volumen de ataque fue de mucha densidad en el segundo tiempo. Al primer tiempo no tuvimos frescura en ataque, entonces, y también en la presión inicial de lo que proponía Sao Paulo el equipo era eliminado con facilidad, entonces pensé en trocar. São Paulo, aqui Patrick Cohen. Eu vou voltar no que disse a Raíssa. Você falou ano passado no programa da TV Globo que o treinador devia se adaptar aos jogadores e quando ele não conseguia fazer isso era um trabalho fracassado, são aspas suas. Você mudou o pensamento de um ano para cá e se você já conseguiu se adaptar ao Flamengo em 32 partidas ou ainda falta um pouquinho? Obrigado. Mira, hay una postura de proyección, como falaba antes, que hay jugadores que en la no elección inicial del entrenador tiene que haber un proceso de comunicación y de adaptación y nosotros, al contrario, nosotros estamos adaptando a los jugadores de Flamengo porque estamos intentando darle la comodidad que resuelvan sobre vínculos dentro del campo que ya han acontecido hace mucho tiempo. No es que yo si você observa mis times anteriores son totalmente diferentes. Entonces hay una adaptación al jugador, más que ainda no hay una creo que siempre sin salvarme de ninguna responsabilidad porque no tengo ningún criticarme, simplemente soy un entrenador que siempre quiere que Otimi juegue como el segundo tiempo. Hoy me fui tranquilo porque más allá de que Otimi no ganó, dio una imagen de protagonismo desmedido y de ilusión. Mas cuando Otimi entra en una pasividad o una comodidad, ahí sí me siento incómodo eu. Entonces hay que intentar acercar la proyección a la ejecución y hacer una mistura que nos permita salir por lo menos de este corto plazo, que como yo falo, yo trato de que mis equipos tengan un grado de intensidad muy alta, un grado de presión muy alta y un grado de ataque muy alto. Hay facetas que ainda não consegui. São Paulo, boa noite. Voltando um pouquinho do que o Fred falou, depois daquele episódio lá, né, contra o Atlético Mineiro que aconteceu, o Flamengo vinha de uma vitória muito boa contra o Grêmio, talvez o melhor jogo, um dos melhores jogos sob seu comando, virou contra o Atlético e de lá para cá, depois do episódio, foi uma vitória apertada contra o Olímpia com atuação ruim, 3 do Cuiabá, 3 do Olímpia e hoje não conseguiu vencer os reservas do São Paulo. Então eu vou repetir a pergunta dele, como está o dia a dia de trabalho e se contra o Grêmio agora, o torcedor pode ter a esperança de que o Flamengo vai apresentar um bom futebol e que vai conseguir a classificação para a final? Obrigado. Nosotros pensamos que cada juego va a ser una presentación de buen fútbol. Es decir, nosotros trabajamos todo el tiempo para que Otimi sea protagonista del juego y seguiré perseverando para que eso suceda. Después ya falé cuando llegué y falé el por qué yo llegué aquí y por qué ainda no puedo conseguir que Otimi todavía no tenga esa sensación de protagonismo desde medido, que seguramente yo tento todos los días porque mi trabajo es pensar en esto 24 horas, entonces voy a siempre dar lo mejor de mí
para que o time logre esa posibilidad. O el fútbol a veces te da la chance de lograrlo o a veces no, mas los intentos son cada vez más exigentes y con más información para que o time logre lo que eu quero. Última pergunta. Sampaoli, boa noite. A gente sabe que no Brasil existe a cultura do resultado no futebol. Até que ponto o resultado do jogo da próxima quarta-feira pela Copa do Brasil poderá ser determinante para a sua permanência ou não na continuidade do seu trabalho? No sé, eso depende de que conduce. Es lo mismo que falaba antes. El dueño, la directoría definirá qué proyecto deportivo quiere de cara al futuro, mañana, pasado, cuando se le ocurra. Yo defino qué manera yo voy a tener mi time y los jugadores tienen que desempeñar cada uno en su función. Eso que você fala, tiene que preguntárselo a otra persona, a mí no. Obrigado, professor Sampaoli. Obrigado a todos. Boa noite.